Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Mais uma live do Ponte Convida. Hoje com a participação super especial do pastor Marcos. Hoje a gente tem um tema bem especial para o nosso Ponte Convida. Quais os desafios para o jovem cristão na pandemia? Manda aí o link para os seus amigos, convida o povo para chegar para participar com a gente, que vai ser uma bênção. Eu tenho certeza, vai ser um papo reto aí com os jovens, né? E é importante que a gente tenha essa conversa e seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu querido. Grande abraço. Bom estar aí com vocês e com todos que estão nos acompanhando nessa live. Vai ser um prazer muito grande estar podendo falar com vocês aí. Isso é um grande prazer para a gente também sempre poder falar com o senhor e ter a sua participação com a gente, né? Apesar da distância, a internet nos ajuda bem, né? A gente falou esses dias com os Verdade. meninos que o que a gente teve de maior ganho foi nessa pandemia aí a proximidade com pessoas mais distantes, né? E isso Uhum. aí a gente tem a oportunidade de fazer essa live com o senhor. A gente está num novo formato, a gente está com uma equipe excelente aí de mídia no Point, e a gente criou agora Uhum. às quintas-feiras o Point Convida, e a gente está tratando Que temas, legal. gravando, postando no YouTube. Então, assim, são temas que ajudam e nos aproximam também para tirar algumas dúvidas, né? E hoje o tema é o desafio do jovem no meio da pandemia, né? A gente sabe que tem se falado muito sobre essa história de pós-normal, pós-economia, né? Pós-pandemia, e está todo mundo preocupado com o que vai acontecer no day after, né? No dia depois de amanhã. Então a gente está Sim, precisando sim. conversar e é bom também que o senhor tenha acompanhado aí nos Estados Unidos, que tem acontecido, os jovens, né? Eu até escrevi hoje mais cedo pensando que há pouco tempo a gente falava que os jovens estavam um pouco, talvez fosse uma geração não tão brilhante como as anteriores, e de uma hora para outra Uhum. você vê os jovens se movimentando, buscando participar mais do que está acontecendo no mundo. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer essa conversa e tentar trazer luz aí para os desafios que tem para o jovem diante de todo esse momento, né? Então, eu vou passar a palavra ao senhor e aos poucos a gente vai fazendo as perguntas. Aí o senhor pode dar uma palavra e depois eu começo a fazer as perguntas e a gente vai fazendo esse bate-bola aí, que eu acho que vai ser muito bom. Maravilha, maravilha. Bom, sem dúvida, essa é uma questão. Bom, antes de tudo, né, boa noite a todos, quem está nos ouvindo, quem está acompanhando aí pela live. É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês nessa distância, como se estivéssemos juntos, né? E realmente esse tempo está sendo uma oportunidade de estreitar essa distância, de aproximar mais e de criar conexões que a gente não tinha antigamente, né? Há pouco tempo atrás isso não era possível. E é uma era moderna que nós estamos pegando carona nela, como o Paulo pegou na carona nas opções de escrever cartas e mandar para as igrejas naquele tempo. Então a gente está na crista da onda nesse aspecto, né? A gente está desfrutando do melhor que está tendo nesse momento e é um privilégio muito grande. Estamos fazendo história, né? Essa questão que você levantou, eu tive a oportunidade de ler o texto e, e realmente é um grande desafio para nós, como líderes, mas especialmente para os jovens que estão no meio dessa situação toda, né? Eles estão presenciando talvez as transformações mais importantes da história, quem sabe, do mundo. Embora a gente pense que as maiores transformações aconteceram de um século para cá, né, com relação ao avanço científico, as descobertas científicas e tudo, mas na verdade eles estão passando por uma transição tecnológica, quando o conhecimento está se expandindo de uma maneira astronômica, a conquista espacial, as descobertas genéticas e todas essas coisas, junto com o crescimento da fé, da religião, tanto no aspecto evangélico quanto no aspecto geral, e também o crescimento do ceticismo, do ateísmo e coisas desse tipo. Então, realmente é um contexto bastante específico que os jovens estão conhecendo, e como líderes a gente tem o papel de dar algum recado, né, de dar alguma direção que possa ajudá-los nesse tempo. Sim. E nós vamos falar então hoje, começando com essa primeira pergunta, né? Você já vai iniciar?
Sim, já vou iniciar. Quais os efeitos dessas incertezas, desse momento que a gente está vivendo, na vida do jovem cristão? Eu acho que isso é uma primeira pergunta para a gente abrir, né? Bom, quando a gente fala de incertezas, junta a palavra incertezas com jovem cristão, é quase uma contradição de termos, porque supostamente jovem cristão não devia ter incertezas, né? O crente, de forma geral, não devia ter incerteza. A questão é que tem, não só o jovem, né? A criança tem certeza, o adulto tem certeza, o pastor tem certeza. Porque a gente é humano e a gente lida justamente com as limitações humanas de não poder saber o futuro e coisas desse tipo, né? E eu tenho lido algumas coisas sobre isso e um especialista recentemente disse o seguinte, que a baixa tolerância à incerteza aumentará a ansiedade nesse tempo de pandemia. Então, sem dúvida alguma, se a pessoa não tem condição de lidar com as incertezas, ela vai ter mais ansiedade, a ansiedade pode provocar estresse e coisas desse tipo. Só que a história nos diz que houve muitas outras tragédias épicas, né, que marcaram o mundo, como 2 guerras mundiais, questões de eventos climáticos, como furacão, terremotos, fome generalizada e problemas relacionados a doenças também que se espalharam rapidamente pelo mundo, pandemias como essa, que já varreram o mundo no passado. Então, na verdade, a única diferença de tudo isso que já aconteceu no passado com o que nós estamos vivendo hoje é que essa é a nossa experiência. Vamos dizer assim, essa é a nossa pandemia, né? Nós não estávamos no século passado ou em outras épocas. Então, isso está ganhando mais força na nossa mente, na nossa experiência, porque é o que nós estamos vivendo. Porém, a incerteza não é uma coisa nova. Na verdade, ninguém é imune à incerteza e, na verdade, todas as circunstâncias normais da vida, do cotidiano, envolvem incertezas. Nós lidamos com incerteza como ser humano, né? Por exemplo, em relação à saúde, relacionamentos, desemprego, ou o emprego que você deseja ter quando se formar na universidade, ou sei lá, nessa fase da vida do jovem, né? São incertezas que ele enfrenta, com quem ele vai casar, questões financeiras e uma infinidade de outras coisas. Então, viver com incerteza não é uma coisa que começou com o coronavírus. Na verdade, isso já faz parte da nossa existência. E aí, felizmente, existem várias estratégias humanas que a gente pode adotar para enfrentar a incerteza. Eu quero falar de 6, rapidamente. Eu sei que o nosso tempo é corrido, então eu vou ser o mais rápido possível. A primeira delas é o seguinte: você precisa conhecer o seu nível de tolerância à incerteza, né? Tem pessoas que suportam melhor a incerteza e tem pessoas que são afetadas mais rapidamente com a incerteza. Então, diante disso, o jovem precisa checar esse nível de intolerância dele regularmente. Se ele sentir que realmente o nível dele está baixo, ele precisa se conectar com amigos, com parentes, com pessoas que possam encorajá-lo para que ele não fique doente, porque isso pode pode acarretar outros tipos de problemas. A incerteza pode se transformar num estresse, numa ansiedade muito forte, e ele pode vir a ter outros problemas. A segunda coisa é o seguinte: é muito importante, sendo prático, ser específico com a incerteza. Quando você pensa em futuro em termos assim de 1 ano, 10 anos, 50 anos, o que será da minha vida até o final dela, é uma coisa muito vaga. Então eu preciso saber quais são os pontos específicos, esse sentimento específico de incerteza que tá me afetando. Então eu anoto aquilo. Bom, eu tenho certeza em relação ao futuro, mas nesse momento eu estou incerto sobre como eu vou fazer para pagar meu aluguel, ou como eu vou pagar minha faculdade, ou talvez como eu vou fazer para lidar com certa dificuldade que eu estou tendo na minha casa. Então, essas questões mais pontuais que você consegue mensurar no tempo presente, você consegue lidar e vai, tipo, matando um leão a cada dia, e você consegue, talvez, construir um futuro ponderando quais são as incertezas mais imediatas, né?
porque para você resolver um futuro inteiro no presente é realmente impossível, ninguém faz isso, né? Só Deus. A terceira coisa é o seguinte, é importante viver no presente, é quase a mesma coisa do que eu disse, de você ser específico, mas viver no presente, independente da sua situação, a gente sabe que a pandemia é um divisor de águas e é importante você se concentrar no hoje, assim, dentro dessa semana, no agora, e focar especificamente naquelas responsabilidades, atividades, deveres que te ajudarão a se manter saudável nesse tempo. Então, se você estiver ocupado com aquilo que é o hoje, aquilo que está em Mateus capítulo 6, né? Você não se preocupar com o amanhã, se preocupar com agora. Isso não é uma irresponsabilidade com o futuro. Mas muitas pessoas esquecem que o nosso futuro não começa no futuro, ele começa hoje, né? E se você presta atenção nas atividades de hoje, sabendo que você não pode acrescentar um côvado da sua existência no dia seguinte, então você trabalha o hoje e o amanhã você vai estar melhor para lidar com o amanhã e assim sucessivamente. Então, é importante focar no presente. A outra coisa é o seguinte, é importante aquela palavrinha que a gente ouve muito por aí, que é o foco na resiliência. Na verdade, o espírito humano, ele é notavelmente resistente. Ele lida com sofrimentos, nós já enfrentamos muitas dificuldades na vida, né? Perdas pessoais, decepções e fracassos e outras circunstâncias que afetaram a nossa vida de alguma forma, e nós superamos, né? Nós temos vencido dia após dia ao longo eu estou com 40 e um pouquinho, não vou falar exatamente para ninguém ficar pensando que eu já sou a geração passada, mas a grande verdade é que a gente, nessa idade, a gente já superou tanta coisa que achava que não fosse superar, então é provável que a gente vá superar muitas outras. E essa pandemia é mais uma que nós vamos vencer como sociedade, como ser humano, né? E a gente precisa, então, focar nessa capacidade humana de resistir a essas circunstâncias. A outra coisa, a penúltima coisa a pessoa precisa se manter conectada. Apesar de ela ter que manter o distanciamento social, ela precisa aproveitar essa oportunidade para fazer contato com amigos que ela não fala há muito tempo, para manter contato com parentes, com pessoas da igreja. E fazendo isso, ela vai tratando melhor a alma, os conflitos, né, que podem surgir nesse tempo de solidão, porque, sem dúvida alguma, a pessoa isolada, de certa forma, ela está exposta a certos problemas com os quais ela não lidava no dia a dia, né? E se ela se mantém conectada, ela pode realmente fazer diferença na saúde emocional dela, lidando com essas incertezas do futuro. E aí é uma grande oportunidade nesse tempo de tentar se manter conectado, porque, na verdade, como é que eu vou dizer, esse isolamento social, na verdade, não é necessariamente um isolamento absoluto. Você está afastado para não contaminar, mas na prática você pode se conectar com as pessoas, como eu estou me conectando com você. E todo mundo sabe disso e está fazendo isso, né? Então, é importante a pessoa manter o equilíbrio emocional e cuidar daqueles pensamentos que normalmente surgem tentando roubar a estabilidade emocional dela. Ela tem que fazer aquilo que é um famoso ditado, né, de Martim Lutero, que a gente não tem como impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Então é um grande desafio para o jovem saber manter o pensamento dele focado. E aí, uma outra coisa que eu quero mencionar rapidamente, eu falei que seriam 6, né? Na verdade eram 5, então essa é a última, manter-se conectado com quem ele precisa se manter conectado e também tomar cuidado com certas conexões. Tem gente se conectando talvez com aquilo que faz mais mal para a sua alma do que bem. Então ele deve tomar esse cuidado nessas conexões. Qual a segunda pergunta, ou você quer fazer algum comentário sobre essa primeira? Não, eu acho que é isso mesmo. Tem muitas pessoas meio que achando que tudo acabou, né?
Eu vejo, Uhum. eu vejo muitas pessoas assim, meio que conduzindo a vida como se aflições não fossem comuns à nossa à existência do ser humano, né? Então, Sim. eu acho que esse é o ponto. E esses pontos que o senhor colocam para a gente, eu acho que nos ajuda muito realmente a lidar com isso. Principalmente porque nós já estamos há 3 meses praticamente de quarentena, né? Uma quarentena que Uhum. nos cerceia de muitas coisas. Eu acho que isso já está começando a sair, né, pastor? De certa forma, já está se abrindo. Por exemplo, as igrejas já estão funcionando com 40% da sua lotação, né? Porém, usando todos os itens de segurança, máscara, se higienizando e coisa do tipo. O culto é mais curto, é 1 hora só de culto, mas isso não é uma regra do Estado. As igrejas estão se adaptando assim. Outra coisa, o comércio já está praticamente todo aberto de novo, porém com alguns cuidados, né? Não fica. Tem uma certa quantidade de pessoas que pode por square feet ou por, vamos dizer, por metro quadrado, né? Por pé quadrado. E outra coisa, os estádios estão para voltar a funcionar, porém com lotação limitada também, mantendo acho 4 feet, seria mais ou menos uns 2 metros de distância e coisas desse tipo. Né? Então está tudo voltando ao normal. A construção está funcionando, é, muita coisa está funcionando. O trânsito já está quase todo normal, está indo bem, já está funcionando. Então, esse eu acho que é o tempo que a gente está vivendo aqui ainda. Viçosa, por exemplo, a gente né, não sei se todo mundo está aí nos escutando é de Viçosa, a gente começou a subir os casos agora. Então a gente fica, Uhum. talvez assim, as pessoas ficam. Porque outro dia eu vi um médico dizendo que cada lugar tem sua curva, né? Então, assim, a gente fica um Uhum. pouco ainda nessa situação e parece que a gente está vivendo um momento assim, pelo menos assim, muitas pessoas você percebe achando que não tem o dia depois. E vai haver, né? Porque o Sim, Senhor, sim. ele é com a gente, né? Então, eu acho que manter essa cabeça boa, essa sanidade mental, né? Entendendo que vai acontecer o Uhum. amanhã. Na verdade, assim, o que o senhor falou, viver hoje, né? Experimentar o que Deus tem dado para a gente hoje, né? Cada dia tem seu mal, né? E viver hoje porque o amanhã Uhum. ele vai chegar inevitavelmente, né? Eu acho que é, isso, é por aí mesmo. Sim, sem dúvida. Eu vou passar para a segunda Maravilha. pergunta. E essas perguntas foram nos colocadas por jovens na internet. No nosso Instagram, a gente abriu Ó, uma que caixa de legal. perguntas e falou assim: o que vocês querem ouvir? E aí são essas outras 6 perguntas, né? Vamos lá. Uhum. Sobre a percepção do jovem quanto ao trabalho. Teremos home office Ó, para sempre? Como se dá a organização do tempo? ok, essas três. Então são 3 perguntas, né, que você São fez. 3 perguntas, É, embutidas em uma. ok, maravilha. Então eu vou responder ela como 3 perguntas. Então a primeira delas, sobre a percepção do jovem quanto ao trabalho. A verdade é que o mundo sempre se reinventa, né? A exemplo disso, nós temos o Japão, a Coreia. A Coreia hoje é um país praticamente de primeiro mundo, né? O Japão é de primeiro mundo. E depois da Segunda Guerra, muita coisa mudou naquele país. E o nosso mundo, o nosso cenário mudou de 90 para cá, de 1990 para cá. Né? Profissões como youtuber não existia, né? Influencer não existia e outras profissões, como acho que hoje tem uma relacionada ao marketing digital, né? Que inclusive é uma das mais bem pagas em 2020, segundo a Forbes e outras revistas. Então, o mundo sempre se reinventa. As profissões estão mudando. E, na minha opinião, os jovens são as peças chaves nessa transformação. Essas transformações são para eles, não são para a minha geração. A sua está praticamente passando, para falar a verdade. Então, essas transformações alcançam principalmente os jovens. Agora, tem uma dica muito importante. Essas transformações vêm acompanhadas com a necessidade de aprender inglês, porque as transformações envolvem talvez a área de tecnologia, a área de saúde, meio ambiente, engenharia elétrica, várias áreas que vão bombar no futuro, essas áreas espaciais, de descobertas espaciais, pesquisas espaciais, né, e na área de genética também. Então, é fundamental aprender o inglês, porque o mundo globalizado vai se tornar muito mais globalizado nessa próxima geração. Eles estão falando agora, inclusive,
que eu li essa semana uma matéria que foi lançada, se eu não me engano, na Forbes, na Times, que dizia o seguinte, que provavelmente depois dessa pandemia há uma grande possibilidade do dólar se transformar numa moeda digital, de não se ter mais o dólar em espécie. Há uma grande possibilidade. Então, a gente não sabe quanto disso realmente vai acontecer, mas a China já tem cidades inteiras que você não usa cartão, você não usa nada, você só passa a íris dos seus olhos na câmera e eles já debitam a compra que você faz. Aí alguém fala do anticristo, fala de um monte de coisa, mas estamos falando em termos de transformações que o mundo está enfrentando. Então, é fundamental que, nesse tempo presente, o jovem aprenda inglês, aprenda chinês, aprenda o mandarim, né, ou aprenda especialmente o inglês, para ele se conectar com essas transformações. Sobre o home office, na verdade, na minha opinião, e eu acho que a minha opinião você deve comungar dela, o home office já fazia parte do contexto empresarial antes do coronavírus, né? Bem antes disso, as pessoas já estavam se acostumando a trabalhar em casa, já era quase uma coisa do passado, né? Já é quase uma coisa do passado. Só que, devido à pandemia, isso se acentuou mais, né? Eu tenho uma amiga americana que ela foi mandada para casa para trabalhar no home office nesse período do coronavírus, e o patrão dela disse o seguinte: olha, daqui para frente você pode trabalhar o resto da sua vida em casa, não precisa voltar aqui mais. As empresas estão descobrindo que isso gera economia, que isso gera produtividade, a pessoa faz o que ela tem que fazer na hora que tem que fazer, mas atende às necessidades pessoais que ela tem em casa, de filho, às vezes alguma demanda da casa, e fica muito mais eficiente, porque ela consegue fazer as duas coisas melhor do que se ela estivesse no trabalho preocupada com certas coisas em casa. Então, isso eu penso que é realmente uma das mudanças do futuro. Só que eu acredito também que algumas empresas sempre vão precisar de escritório, sempre vão precisar de estrutura física. Então, as duas coisas vão existir, porém, com uma acentuação maior do home office hoje. E outra coisa, dentro disso ainda, eu penso que essa circunstância tenha aberto a oportunidade para que as universidades, o mercado de trabalho e a própria população entenda o valor da educação à distância. Porque não só o home office vai acontecer, mas as pessoas estão descobrindo que a educação à distância funciona tão bem quanto a educação presencial, porque nesse tempo todo mundo está tendo que se adaptar. E você, como professor, talvez você vai dar uma opinião mais precisa sobre isso, né? Mas eu vejo essa transformação, todo mundo está se reinventando. No Brasil, o Ministério da Educação ontem lançou uma portaria, até os universitários, então, a Júlia mandou mensagem perguntando, a possibilidade de utilizar o estudo remoto até 31 de dezembro de 2020. Eu acredito, isso é uma opinião minha, que não vamos ter aula nas universidades esse ano, porque tem funcionado via remota. Eu estava acompanhando esses dias no mercado, né? As principais empresas do mundo, esses dias das ações assim que mais tem crescido do Zoom. O Zoom cresceu assim exorbitantemente, a ação do Zoom. A Netflix, a Facebook e essas empresas de tecnologia têm crescido muito. Aquele S&P 500 aí dos Estados Unidos, a maioria das empresas que estão entre essas 500 grandes empresas americanas, elas são de tecnologia. Se a gente pensar aí esses dias o que a SpaceX fez lançando o foguete, não sei se todo mundo acompanhou, do Elon Musk, né? Sim. Ele acompanhou a questão dos carros híbridos, essa famosa indústria 4.0, isso tem mudado muita realidade. Então, eu vejo a pergunta, inclusive, fala assim, como cuidar do tempo dessa forma? Eu acho que a questão da autopreservação, o autocompromisso, a autorresponsabilidade, ela vai ser ainda mais necessária nesse novo tempo. E, com certeza, as mudanças são demais. No Brasil, para você ter uma ideia, uma das empresas que tem mais subido assim, na Bolsa é a Magazine Luiza, porque eles têm adaptado totalmente a sua plataforma para o digital. Então, assim,
há espaço para trabalho, mas a questão do inglês eu acho extremamente necessário. E o inglês, eu falo por mim, eu estudo inglês há muito tempo, e por a gente não estar num contexto americano, que é diferente, né? Eu estudei inglês um tempão. Aí a primeira vez que eu fui para aí, eu fui para Califórnia, aí eu fui pedir um café na Starbucks, a minha sobrinha ficou mexendo comigo, falou, poxa, tio, você não está sabendo pedir um café. E assim, porque a gente fica nervoso. Sem dúvida. Eu saía muito com meu cunhado, aí um dia saiu apenas eu e a Cristiane, aí a gente foi no restaurante, aí eu falei, e agora? O que eu faço? E eu tinha estudado pra caramba, tinha feito um monte de escola. Então, essa questão da gente estar no contexto, de viver essa realidade, ela é importante, mas também nos dá esse compromisso de estudar o inglês, de ter que aperfeiçoar. Eu acho que muitas pessoas fizeram essa pergunta, está relacionada à universidade. Então, o foco vai ser essa perspectiva mais digital, tecnológica, inteligência artificial, né? A gente tem tido muitos instrumentos, né? Eu falo com meus alunos que até o modo de fazer política mudou. Hoje a gente usa o Twitter. Antigamente não existia. Né? Então, assim, o mundo realmente é um novo mundo, né? É uma nova era, né? Agora, é interessante, Josiel, que nessa questão do tempo também, da organização do tempo, muitas pessoas já viviam isso, já experimentavam, já tinham uma vida organizada e nada mudou com relação ao coronavírus. Mas tinha pessoas que viviam debaixo de uma agenda da escola, da empresa. Ela era guiada pela agenda que alguém fazia para ela, né? E quando entra o coronavírus, essa pessoa se viu em casa e não sabia o que fazer da vida, porque não tinha ninguém dizendo qual hora que ele tinha que chegar, que horas que ele podia almoçar, que horas que ele tinha que dormir e coisas desse tipo. Então, diante disso, ela como não sabia organizar o tempo, ela está perdida, às vezes está gastando muito tempo com televisão, ou muito tempo com alguma coisa de lazer, ou está dormindo mais do que devia, ou está ficando mais acordada do que devia, e aí essa pessoa está tendo dificuldade. Na minha opinião, essa ideia de aprender o inglês, de se conectar, embora, por exemplo, você que estudou inglês a vida toda, como diz, e passou algumas dificuldades, você não tinha alguns recursos que eles têm hoje. Por exemplo, se você pega um Netflix, você pode ouvir o inglês original, né? Você pode ouvir o americano falando de uma forma muito mais próxima do que antigamente, com legenda, com tudo. Antigamente você tinha que locar um vídeo na locadora e ficar vendo aquelas legendas horríveis. Então, aquelas dublagens horríveis, né, melhor dizendo. Mas hoje não, hoje você tem internet, você tem YouTube, você tem infinitos canais que oferecem curso de inglês, tem o Duolingo e outros mais que são gratuitos, inclusive, então só não aprende quem não quer, né? E aí, na minha opinião, para organizar o tempo, é muito importante a pessoa saber o que é prioridade na vida dela, né? O que é realmente indispensável ser feito todo dia, porque todo mundo tem que ter alguma prioridade por dia, né? Algumas coisas são prioridades. Se você não sabe quais são, alguém vai dizer para você quais são. E aí, normalmente, você vai ficar dentro da prioridade de outros, né? Então, você tem que separar tempo para aprender, tem que separar tempo para aprender. É importante separar tempo para se distrair, para desperdiçar mesmo, para não fazer nada, se essa é a possibilidade do jovem, né? Eu detesto perder tempo, mas tem gente que gosta de jogar tempo fora, de não fazer nada. Então, tempo para desperdiçar, tempo para descansar, tempo para se conectar, né? Por exemplo, nesse contexto de globalização, a pessoa pode entrar num bate-papo cristão com americano, com chinês, com japonês, com coreano, coisas desse tipo, e aprender inglês, se comunicar, arrumar até um casamento, talvez, né? Se for possível, né? E também separar tempo para Deus, né? É importante separar tempo para Deus. Isso seria uma agenda. Hoje tem muito podcast. Você vai no YouTube, tem um tanto de podcast. Você vê o jornal ao vivo, coloca no YouTube e é grátis, né? Então, assim, bem. A gente tem amplo acesso, né? A dificuldade hoje é o interesse, é prioridade, né? Então, eu acho que essa é a questão, ter essa autoconsciência, né, da importância. E uma coisa, José, e uma coisa que acontece que o jovem tem que tomar cuidado é o seguinte: você vai para um Netflix escolher um filme, não é igual na locadora, você só tinha uma ou duas opções. Você tem 1 milhão, até você achar
qual filme você quer, 2 horas. você já gastou o tempo de assistir 3 filmes e não aprendeu nada, né? Então esse cuidado ele tem que ter, né? Ele tem que, se ele quer aprender inglês, eu não assisto filme por causa do filme, eu assisto filme por causa do inglês. Então quando eu escolho um filme, quando eu escolho uma palestra, quando eu pego um livro para ler, eu tenho lido livros que eu nunca leria em outros contextos, como livros de Shakespeare, livros de romance, né, de ficção, ou então assistir uma série, por exemplo. Eu não assistiria série em circunstâncias normais, mas eu faço isso por causa da necessidade de conhecer a cultura, de conhecer mais a língua, e isso vai afinando seu ouvido, seu conhecimento cultural, e você acaba, né, desenvolvendo. Uma grande dica é achar uma série e assistir sem ter legenda, por mais que não entenda, para começar a entender a vocalização, a diferença que é daqui, Uhum. né? Eu gosto de assistir muito Uhum. jornal, aí eu assisto jornal só em inglês, sem legenda, sem nada. Vai dizer que eu entendo Uhum. tudo? Mais ou menos, mas a gente vai treinando o ouvido, né? Quando eu cheguei aqui, eu escutava a Bíblia online, a Bíblia daquele Bible alguma coisa, US, alguma coisa assim. Sim. E aí eu escutava a Bíblia. A primeira vez eu escutei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse sem entender praticamente nada. Eu escutei ela toda, sem entender nada. E hoje eu já estou na 4ª vez que eu escuto a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, entendendo tudo. Eu tô tentando. Então assim, Não, pois não. eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que ouvir é o mais difícil. Assim, para a gente ter Uhum. essa questão. Um bom canal que eu tenho ouvido, pastor, não sei se você já acompanhou aí, é o Greatness School, que é um cara que faz entrevista, um podcast, Greatness School, vai falar de Esse graça não. e tal. E ele vai lá e já chamou o Djokovic para fazer entrevista. Eu estava ouvindo uma entrevista dele hoje. Ó. E é um podcast, o cara vai conversando, aí a fala é mais devagar, e tem a oportunidade no YouTube se Uhum. atrasar um pouco para não ser tão rápido. Então, assim, Uhum. ouvir esses TEDx é muito bom também para ajudar na Também, eu já fala. ouvi muito É isso. muito importante. É verdade. Eu tenho me Muito bom. exercitado aqui. É isso aí, Legal. A pastorzão. gente pode fazer um dia só de inglês, viu? Vamos lá. Meu Deus, Só sobre o inglês. A aí é gente pode falar um dia só sobre falar inglês. verdade. A Rafaela falou aqui que nesse novo mundo o pessoal está querendo curso de noivo em online. O povo quer casar, pastor. O povo quer casar. Vamos preparar curso de noivo online em breve. Pastor, outra pergunta. E sobre Vamos. evangelização? Como é que a gente faz? Muito bem. Olha só, evangelização sempre se dá, no meu ponto de vista, por meio de relacionamentos. Dificilmente você vai encontrar sucesso hoje naquela evangelização que você sai domingo à tarde com a caixinha de som, um microfone, um paletó, numa esquina, falando assim, para quem quiser ouvir, né? Hoje você não vai encontrar essas pessoas lá, elas não estão lá, estão vendo futebol em casa, estão vendo alguma coisa na internet. Então, o maior resultado de evangelização que as megas igrejas têm aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo é normalmente por meio de relacionamentos. Eu tenho um livro que eu escrevi quando eu cheguei aqui, um livro curto, pequeno para liderança, e nesse livro tem uma pesquisa de um pesquisador americano que diz que mais de 70% das pessoas que superlotam as megas igrejas nos Estados Unidos vieram por influência de relacionamentos que elas têm com colegas de trabalho, com parentes, com amigos. Então, pandemia não impede relacionamento. Nesse tempo desafiador de isolamento social e até mesmo nesse tempo de correria, quando ninguém tem tempo, ainda assim as pessoas estão conectadas no trabalho, estão conectadas por telefone. E existem estudos que dizem que cada pessoa se relaciona pelo menos com 20 pessoas por dia, seja por e-mail, por e-mail, né? Por mensagem de texto, por telefone ou presencialmente, o cara da padaria, o cara do restaurante ou o mecânico, alguém assim. Então, ou o porteiro do prédio onde ele mora, o vizinho. Então, esses contatos, eles são estabelecidos e normalmente cada uma dessas pessoas com quem eles contactam tem também contatos com 15, 20 pessoas. Então, se essa pessoa aproveita esses relacionamentos, as mídias sociais, WhatsApp, todos os recursos que existem, ela pode
ela pode evangelizar naturalmente com o testemunho, com o exemplo e também falando diretamente às pessoas diante das necessidades que elas têm. Uma ótima dica. Relacionamento sempre foi importante em qualquer momento, né? Tem pessoas que não... Verdade. Eu acho que esse é ser influenciador, né? Influenciar pessoas, né? Eu acho que para Sem o dúvida. reino de Deus é a melhor oportunidade. E eu percebo que a gente evangeliza muito naquele grupo que a gente tem aquele grupo de influência, né? Cada um tem seu grupo de influência, né? Seja sua casa, na Uhum. escola. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Sim, sem dúvida. E pode falar, pastor. Não, e a pessoa precisa ser uma pessoa confiável, ela precisa ser uma pessoa respeitável, uma pessoa que tenha nome no meio desses relacionamentos que ela estabelece, porque, a princípio, ela pode não estar fazendo diferença nenhuma em termos de ganhar uma pessoa dessa para Jesus. Mas quando a necessidade surgir, aquele nome vai ser destacado, aquela pessoa vai ser procurada e aquela influência que ela exerce vai produzir fruto. Então ela não pode ser mau testemunho, ela não pode ser descuidada com a maneira como ela vive, como ela fala, como ela lida com as circunstâncias, porque tudo que ela está fazendo está pregando o evangelho. E no trabalho, quando ela joga um futebol, quando ela está no contexto universitário. Então, a hora que a necessidade surgir, ela vai ver os frutos da influência dela sobre aquele relacionamento. Eu acho, até prolongar um pouquinho essa pergunta, eu acho legal quando a gente compartilha coisas que gostam, né? Por exemplo, Uhum. se você vive com pessoas que gostam de comer e é restaurante, você gosta disso, aproveita essa oportunidade. Se gosta de futebol, aproveita a oportunidade, né? Se Sim. gosta de alguma Uhum. coisa, sabe? Eu acho que isso é o mais eficiente, né? Quando a gente traz a pessoa para Uhum. um lugar onde tem interesses comuns, né? Aí a pessoa começa a entender que você é Sim. uma pessoa normal, né? Que é uma pessoa tranquila, Exatamente. Jogam cheia da graça. futebol, jogam. É verdade, sem dúvida. Verdade, verdade. Muito bom. Pastorzão, a quarta pergunta aqui que a gente tem é sobre doenças psíquicas. Se é distanciamento social e doenças psíquicas. O que a gente pode comentar um pouco sobre isso, trazer em luz esse questionamento? Então, olha só, eu tenho algumas coisinhas que eu relacionei que eu queria compartilhar. Uma delas é o seguinte: a gente precisa lembrar que distanciamento social não significa isolamento social. E você pode estar distante das pessoas devido a essa circunstância, mas não precisa estar isolado dos seus relacionamentos, né? Você pode manter contato, como nós falamos agora há pouco. Então é importante entrar em contato com família, conversar por telefone, por FaceTime, por WhatsApp, Skype, qualquer recurso que existe, né? Aproveitar esses recursos que existem para criar proximidade e conexão. Outra coisa é o seguinte: você pode aproveitar para entrar em contato com aqueles vizinhos que talvez são idosos, estão nos grupos de risco e que talvez precisam de uma ajuda para ir ao supermercado, para algum tipo de assistência que talvez poderia poupá-lo de estar exposto à contaminação. Então, você está fazendo esse tipo de coisa, isso faz muito bem para a alma, né? Agora, é muito importante o seguinte: você cuidar de algumas áreas específicas que eu quero mencionar. Eu quero relacionar algumas rapidinho. Uma delas é o exercício. O exercício é muito benéfico para a mente. O cara faz o exercício para perder a barriga, mas quem ganha é a cabeça, né? Porque uma caminhada que você faz, você areja, tinha tempo que eu não falava essa palavra. Você limpa a sua mente, você refresca a sua mente, né? Talvez de várias tensões. Outra coisa é a questão da dieta. Às vezes o cara está em casa muito tempo, ele gosta de cozinhar, ou a mulher gosta de cozinhar, ou alguém da casa gosta de cozinhar, e ele está tirando a barriga da miséria nesse tempo. Então, ele não só está ganhando peso, né? Ele não só está ganhando peso, ele não só está comendo bem, assim, no sentido de comer o que ele gosta, mas ele está acumulando problemas, porque muito das doenças psíquicas são resultados de uma má alimentação, né? Isso pode acarretar alguns problemas futuros. Outra coisa que eu penso que é interessante é:
uma coisa que não tem nada a ver com conosco, mas que tem a ver com alguns cristãos. E não se escandalize quando eu falar isso aqui. A questão do álcool, a bebida alcoólica. Algumas pessoas podem perguntar, pastor, você é a favor? Eu sou contra a bebida alcoólica, por várias razões, eu sou contra. Mas eu não sou ignorante ao fato de que tem cristãos que bebem. Isso é um fato, tem cristãos que bebem. Então nós estamos falando com jovens cristãos. Bom, o álcool é depressivo e beber demais pode aumentar esses níveis de ansiedade. Isso é um fato. Isso pode afetar os níveis de humor e necessidade, e são especialistas que falam disso. Então, se você é um jovem cristão que bebe, na minha opinião, você já não está contribuindo muito bem com a sua saúde, né? Você está se expondo a vários riscos, e uma das razões pelas quais eu sou contra o álcool é porque o álcool tem o potencial de tirar a sua lucidez. E quando você perde a lucidez, você pode fazer coisas que você não faria em sã consciência. Tem vários exemplos bíblicos para isso. Mas, saindo desse mérito, entrando apenas no aspecto da saúde, a pessoa que não tem cuidado com o álcool, ela pode ficar depressiva, ela pode aumentar ou piorar alguns níveis de humor dela e até mesmo provocar ansiedade. Tem gente que até comete suicídio quando está alcoolizado. Então é muito importante. Você já viu muito bêbado chorando, né? O cara fica bêbado e chora, lembra do passado, lembra da ex-namorada e coisa desse tipo, né? Então, assim, esse é um cuidado que tem que ter. Outra coisa importante é o seguinte, dormir o suficiente. O sono é um dos melhores remédios para a saúde, né? Para a saúde integral, né? Então a pessoa tá tipo livre, tá à toa, e ela pensa que ela pode dormir qualquer hora, acordar qualquer hora, mas uma das melhores coisas para a saúde é você dormir relativamente cedo e acordar cedo. Esse negócio de dormir muito tarde e acordar muito tarde não é bom para a saúde. E outra coisa, para terminar essa questão, é o consumo de notícias com moderação, que é muito importante. Tem muitas pessoas que se alimentam bem, dormem bem, não tomam álcool e fazem as outras coisas todas certinhas, mas se alimenta de muitas notícias ruins, fake news, e também notícias fatalistas, né? Essas notícias de tragédia o tempo todo, então elas ficam doentes, né? E chega um ponto que elas vão precisar até de tratamento profissional, porque elas não dão conta de lidar com essas questões todas. Então, na minha opinião, essas são algumas maneiras de você se prevenir das doenças psíquicas nesse tempo. Embora eu não seja especialista nessa área, né? Excelente, pastor. Dicas muito boas. No início eu assistia muito jornal. Aí eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo mal. Aí eu cortei a televisão. Aí comecei a ficar muito bem. Essa noite eu tive até uns companheiros aqui em casa. Essa noite eu tive até uma adrenalina, que apareceu uns gambás aqui em casa, e foi minha diversão da noite. Opa! Eu lembrei que legal. Que você postou um bicho que apareceu, eu não lembro o nome, mas eu tive que tentar matar os gambás. Era um racun. Gambá gosta de cachaça. Então, me falaram isso. Mas eu estou querendo arrumar uma naftalina para eles. Se eu matar, eles vão me prender aqui. Pastorzão, com certeza. Mais algumas perguntas. Como ter a motivação correta diante de tantas distrações? Talvez eu vou ligar duas perguntas, pastor. Vou ligar duas perguntas. Como ter a motivação correta diante de tantas distrações e se a gente pode falar de esperança diante de toda essa situação, né? Ok. Olha só, motivação, na minha opinião, a princípio começa com uma boa saúde. Tem pessoas que estão desmotivadas porque não estão dormindo bem, não estão se alimentando bem, estão com alguns problemas de saúde. Então, quando você está, por exemplo, com muita alergia, eu pelo menos, quando eu estou com muita alergia, quando tem muita polinização aqui, quando o nível de pólen é muito alto, eu fico meio desanimado. Mas não é que eu estou em depressão, eu estou desmotivado. Minha saúde naquele momento está afetada, automaticamente meu humor é afetado. Então a pessoa precisa cuidar da saúde dela, né? Eu estou falando em termos físicos. Ela precisa cuidar da saúde para ela, se ela está dormindo bem, está se alimentando bem, o coração está bom, a pressão sanguínea está ok, está tudo, a cabeça está boa. Então, se ela não tiver motivação, tem alguma coisa errada com a mente dela. Mas
na minha opinião, primeira coisa, boa saúde. A segunda coisa, que não tem a ver com o físico, tem a ver com o espiritual, é uma comunhão regular com Deus. Eu acho que é fundamental para o jovem cristão ter uma comunhão regular com Deus. O não cristão, para ele se manter motivado, ele tem comunhão com yoga, tem comunhão com ciências orientais ou crenças orientais, faz meditação transcendental, ele lê livros motivacionais, e aquilo ali maqueia, de certa forma, o humor dele, o bem-estar dele. Ele até costuma se sentir até melhor do que muitos crentes, porque ele está motivado artificialmente, mas está motivado. Agora, o crente, ele tem esse mecanismo da comunhão com Deus que é fundamental. Você está triste, você ora, você está alegre, você canta, você lê um texto, aquilo te anima. Então, esse é um caminho para ele se motivar. E uma outra coisa prática, na minha opinião, é o foco. Ele precisa manter foco, porque não tem nada que te desmotiva mais do que você terminar um dia e olhar para trás e perceber que você não fez o que você devia ter feito, o dia passou, você perdeu tempo, perdeu oportunidade, não aprendeu nada, não contribuiu com ninguém, não fez diferença nenhuma no mundo. Então isso desmotiva qualquer um. Então, se você tem uma boa saúde, mantém comunhão com Deus e mantém o foco naquelas prioridades que vão construir o seu presente para o seu futuro, então isso aí dá para te ajudar a se manter motivado. Maravilha, maravilha, pastor. Nós temos a última pergunta aqui, como manter constante? E eu acho que a gente tem 10 minutos antes do Instagram cortar a gente. Então... Maravilha, eu esqueci de falar da esperança. Só uma coisa rapidamente. Sobre a esperança é o seguinte, eu creio que nós devemos ter esperança, nós não podemos, nós devemos falar de esperança, mas devemos distinguir a esperança com E minúsculo da esperança com E maiúsculo. Existe a esperança como doutrina, que é a esperança da vida eterna, a esperança da volta de Jesus, a esperança de novos céus e nova terra, a esperança eterna que não pode ser frustrada, que não é sazonal, que não é cheia de incertezas, é uma esperança certa. Agora, a esperança temporal, essa esperança de um futuro imediato, a gente também pode ter, porque ela faz parte da nossa existência humana. Porém, não é uma esperança isenta de incertezas, isentas de sazonalidades. É uma esperança que tem seus desafios, suas dificuldades, mas eu preciso ter esperança para eu viver. Se eu não tiver esperança, eu já estou morto. Eu estou morto-vivo. Então eu tenho que ter esperança. A última pergunta, nós temos quantos minutos? 9 minutos? Eu acho que a gente tem uns 9 minutos aqui, dá para encerrar tranquilo, porque eu acho que, se eu não me engano, o Instagram fecha com 1 hora. A gente tem 9 minutos, acho que dá para caminhando sobre essa questão da constância e fazendo um fechamento para a gente, pastor. Maravilha. Bom, a constância é uma coisa que está muito relacionada com o caráter. Tem pessoas que são inconstantes porque elas aprenderam a procrastinar, a deixar para depois, a deixar para amanhã e a não estabelecer prioridades. Está relacionada com o uso do tempo, está relacionada com entender o propósito que a pessoa entende que ela tem nessa vida. Então, apesar disso, todos nós passamos por fases de desânimo e algumas vezes a gente é inconstante em alguma área. Você começa a orar e não continua, você começa a ler um livro e não termina, você começa a fazer um curso e quer mudar de curso, né, na universidade, você começa num trabalho e descobre que não é isso que você quer e muda para outro e tal. Então, na minha opinião, existem alguns passos importantes que eu considero importantes se alguém quer construir uma constância na vida dela. A primeira delas é o seguinte: você precisa definir o seu trabalho, a sua carreira, ou o seu curso, ou até o seu ministério, em torno daquelas coisas que você gosta de fazer. Porque a pior coisa que tem é ser constante naquilo que você detesta. Então você precisa gostar de fazer o que faz. A segunda coisa, você precisa estabelecer um ritmo. Você precisa saber quanto tempo você gosta de gastar com aquilo, quanto tempo você está disposto a gastar naquele trabalho diariamente, semanalmente, mensalmente. Então estabeleça um ritmo e trabalhe nesse ritmo para você conquistar o que você precisa conquistar dentro desse projeto. Outra coisa, é importante também você separar tempo para celebração, para gargalhadas, para rir das conquistas, para celebrar as conquistas. Porque ninguém fica só no trabalho o tempo todo. Você tem que parar para ver o que conquistou, mensurar as conquistas
e celebrar, vibrar, soltar foguete e ver que você está fazendo progresso, né? Depois, mais uma vez, é importante você cuidar do sono e da alimentação, porque se você não está dormindo bem, você não vai ter força, ânimo, gás para ser constante naqueles desafios que o trabalho, que o ministério, que o curso, que esse projeto exige. Depois é importante você ser uma pessoa de fé. E quando eu falo de ser uma pessoa de fé, eu falo em termos gerais e também em termos espirituais. Ser uma pessoa de fé em termos gerais está muito relacionado com aquela ideia de ser positivo, de acreditar nas coisas que elas vão dar certo, que você vai conquistar, que você é capaz, que Deus está te dando oportunidades, ou que o mundo está te dando oportunidades. Isso é muito necessário. Mas, além disso, é importante, se é possível você crer em Deus, se você tem um relacionamento com Deus, é importante que você também tenha fé em termos espirituais. Que Deus é com você, que a oração pode muito em seus efeitos, que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho, coisas desse tipo, né? E aí, por último, na minha opinião, é importante fazer avaliações periódicas, mensurar o progresso, ver onde você está falhando, onde você está crescendo mais, as suas áreas de força, as suas áreas de fraqueza, e aí você consegue manter a constância. É a minha visão. E eu percebo assim, a gente ter constância, a gente precisa também de ter um propósito, né, para que a gente seja constante. É o que nos faz acordar todos os dias e fazer. A Rafaela colocou aqui uma coisa engraçada: eu sou constante em ser mãe. Eu também estou sendo constante em ser pai. Porque acaba que a criança te demanda todos os dias. Eu penso assim, a partir do momento que a gente coloca um propósito que nos demanda esforço todos os dias, a gente acaba exercendo isso, né? Eu acho que é uma questão de construção da vida, né, pastor? A gente construir um foco e ir em direção a ele. E eu acho que essa questão que o senhor coloca da saúde, de dormir bem, isso é extremamente importante e às vezes a gente negligencia isso, né? A gente quer ser focado, mas a gente não dorme bem. Esses dias eu fui na nutricionista, ela conversou comigo e ela fez o seguinte: ela me receitou tomar chá de carqueja. Olha, nossa, mas é ruim aquilo. Olha Pensa, só. carqueja. Eu amo. Nossa, pastor, agora eu tô tomando quentinho. Tomo sem açúcar. Então, sem açúcar também. Eu tomo café sem açúcar. Aí eu falei, não é possível. O primeiro dia também. quase que eu vomitei. Quase que eu vomitei o primeiro dia. Aí o segundo, o terceiro, agora eu tô tomando ele quentinho, tô bochechando e engolindo. Então, assim, a constância. Acaba que o amargo ele torna-se parte da vida, né? Então eu penso muito nisso. Sem dúvida. Às vezes a gente tem que aprender a saborear, a ter outros sabores também, né? A constância, ela requer esse esforço, né? Então vejo assim, pastor, bênção demais. Queria que o senhor fizesse uma oração por nós, né? Nós falamos aqui sobre os desafios do jovem, também de qualquer pessoa durante esse período que a gente está vivendo. Queria que o senhor nos abençoasse o coração, né? Tem tantas pessoas aqui nos ouvindo que passaram por aqui e ainda estão conosco. Fazer uma oração para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Pai, nós te damos graças pela oportunidade de poder compartilhar com os nossos queridos irmãos do Brasil ou de outros lugares que estão conosco nessa live. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que não está em pandemia, né? O Senhor não está em quarentena e essa pandemia não afeta quem o Senhor é, a sua natureza, o seu propósito. E nós te damos glórias por isso, nós te glorificamos por isso e oramos, Deus, para que o Senhor esteja presente, como socorro presente na vida de cada um desses que estão debaixo do peso, das circunstâncias, Senhor, dessa pandemia. Que o Senhor possa dar estratégia, sabedoria, habilidades para superar essas crises, oportunidades para crescer, para conquistar, para melhorar em alguns aspectos, como pessoa, como marido, como pai, como mãe. Ó Deus querido, e que o Senhor nos guarde a nossa mente, guarde as nossas emoções, guarde a nossa psique, a nossa alma, de serem afetadas por essas circunstâncias terríveis, Senhor, dessa vida. Nós colocamos tudo diante do Senhor, abençoa, Senhor, esse projeto do Point Jovem, ó Deus, abençoa o Josiel e toda a equipe, Senhor, do Point Jovem, da Comunidade Batista da Paz. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Pastor, nós agradecemos pela sua participação, pelo apoio que a gente está tendo. É muito importante isso para a gente. Foi um prazer. Agradeço o pessoal aí que vai colocar no YouTube, o pessoal da mídia.
Para você que está aí com a gente está fazendo Ponte Convida toda semana, quinta-feira, 9h30. Então, quinta-feira que vem teremos outro assunto e fica atento aí às nossas redes, tá bom, pastorzão? Maravilha. Um grande abraço, Deus abençoe. Abraço a todos. Tchau, tchau. Fique na paz. Tchau. Tchau. Bye. Paz.